Olá, eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente debater temas importantes para a cidade. E no programa de hoje, a gente vai conversar sobre desenvolvimento sustentável na construção civil. E para isso, recebo a convidada Leila Alcântara, que é engenheira civil, também pós-graduada em gerenciamento de empreendimentos da construção civil e docente na faculdade aqui de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Seja bem-vinda, Leila. Muito obrigada. Olá, então aí a Júlia já me apresentou, né? Eu sou engenheira civil. Hoje nós viemos aqui conversar, né, sobre o tema tão importante aí, que é a construção civil, seus impactos no meio ambiente, né? Então, sempre visando a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável. Certo. Também recebo a vereadora Inês Paz. Olá, nós estamos aqui fazendo, né, o programa Mulheres em Pauta e hoje a gente tem uma grande, né, engenheira que é ligada aí à questão da sustentabilidade e também, como ela mesmo disse, é professora. Então é fundamental a gente sempre ter pessoas ligadas à educação, preocupadas com esse tema. Vai ser bastante interessante e vocês têm que nos acompanhar e nos seguir depois. Isso mesmo. Bom, Leila, para a gente iniciar o tema, né, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, o que a gente pensa no desenvolvimento sustentável dentro da construção civil? O desenvolvimento sustentável, ele é você consumir os recursos da natureza, mas visando as próximas gerações, né? Certo. Então, assim, que seja, que a gente consiga desenvolver e sem esgotar todos os recursos naturais, né? Uhum. Então, que a gente possa aí garantir que as gerações futuras, né, tenham Sim. aí os mesmos recursos, né? E se a gente for pensar em alguns exemplos práticos, o que já existe de desenvolvimento sustentável na construção civil? Sim. Então, já há bastante tempo, né, esse tema aí vem sendo feito pesquisas, né? Então, hoje, a construção civil, ela impacta muito o meio ambiente. Sim. Impacta muito. Ela impacta tanto na fabricação dos produtos, né? Então, os produtos da construção civil, eles são esgotados, né? Muitos recursos são usados. Muitos recursos, né? Da jazida de cal, da jazida, né, de areia, né, dos portos de areia. Então, assim, todos esses insumos são para a fabricação, né, dos produtos que são utilizados na construção Sim. civil. E aí também a construção civil ela tem impacto grande na implantação do empreendimento. Sim. Então, quando vai implantar um empreendimento, muitas vezes tem aí que se fazer, às vezes, né, retirada de árvores, né? Então, ou terraplanagem. Então, ela impacta muito na implantação do meio ambiente. E, posteriormente, há o impacto também, né, do uso, né, da manutenção. Então, aí são os recursos de água, de energia. Então, é muito importante e tem sido feito aí muitas pesquisas, né? Então, hoje, nós temos muitos materiais que são provenientes de reciclagem, né? Então, posso citar aí vários materiais, né? Então, hoje, nós temos, em virtude de o resíduo, né? Então, ela gera muito resíduo, né, a construção civil. Então, numa reforma, numa demolição, essas demolições, elas têm que ser tratadas, né? Tem que haver um gerenciamento desses resíduos para que vá para uma usina e que seja feita a reciclagem desse material, né? Então, muitos concretos aí, onde nós utilizamos em vias de pedestres, calçadas, eles não são concretos estruturais. Então, nós podemos reutilizar, né? Existem aí os concretos que são provenientes de reciclagem, né? Então, já é um campo aí, um setor que vem desenvolvendo bastante isso. Também pisos, né? Então, nós temos aí muitos pisos, né, pós-pesquisas, que são também provenientes de reciclagem, né, de reaproveitamento, né, de muitos materiais que foram destinados aí para entulhos, né? Então, tudo isso é esse gerenciamento que também é muito importante, né, do resíduo.
Nós temos também, então, em vários caminhos. Vários setores. O muito importante que vocês devem estar vendo aí em Mogi, né? Que hoje está tendo aí um recapeamento. Sim. Então, eu vejo às vezes muitos questionamentos, né? Por que faz a ranhura, né? No pavimento, né? Que a gente fala de fresagem. Essa retirada do material é que o próximo ele consiga aderir, né, à base existente. Só que esse material ele vai para um local e posteriormente ele é reaproveitado para futuras pavimentações, né, que são utilizadas como base. Então, ao invés de usar a brita, né, então você pode estar utilizando esse material como base de um novo pavimento. Legal, tem a reutilização aí também. Tem reutilização. Certo. Se a gente for olhar para o nosso país, né, no cenário Brasil e depois um recorte aqui para a cidade, você acha que o Brasil está realmente avançando nessas questões ou está bem para trás comparando com outros países? Eu acho que ele ainda está atrasado. E eu não conheço a fundo essa reforma tributária que houve agora. Mas, assim, o que é preciso? Que nesses materiais, nessas tecnologias de economia de energia, né? Então, nós temos aí o fotovoltaico. Então, que nesses materiais tem aí uma redução de impostos para tornar mais viável a utilização. Sim. Né? Então, vou falar um pouco do fotovoltaico, né? Que eu estive por 15 anos trabalhando na prefeitura, né, de Mogi, como secretária de obras também. E uma técnica que nós estamos implantando em todos os projetos já há um tempo é o fotovoltaico, né? Só que é um investimento muito alto no início. Então, se todos nós pudéssemos, né, investir nas suas residências, né, seria o cenário ideal. Seria um cenário ideal, mas é um investimento alto, né, do fotovoltaico. O que é o fotovoltaico? Ele aproveita, né, aí através da energia solar, e não só para aquecimento de água. Então, toda a energia gerada, né, que consumida, ela é gerada por esse fotovoltaico. Então, seria uma economia muito grande, tanto no bolso do consumidor, quanto para o meio ambiente, né? Então, certo. Então, precisa haver mais investimentos, né? Então, que se promova mais esse Pensar tipo nessas alternativas. Sim. Bom, vereadora, então, a Leila deu ali um exemplo, né, que está sendo implantado na cidade, energia. Você acha que os governantes têm esse olhar para o desenvolvimento sustentável? Então, ouvindo, né, a Leila falando, e ela como tem uma experiência dentro, né, do Poder Executivo, no caso aqui da nossa cidade de Mogi das Cruzes, eu tenho a sensação, como munícipe e em alguns momentos como parlamentar, que não existe dentro dos gestores, não individualmente, eu vejo assim como um programa, né, um olhar assim, dizer, qual é o tipo de cidade que nós vamos construir, que tipo de ações que nós vamos fazer para ter uma cidade, no caso aqui de Mogi das Cruzes, uma cidade dentro da ótica do desenvolvimento sustentável, dentro da preocupação do meio ambiente. Então, isso eu acho que é uma cultura, né? Depois a Leila pode até explanar melhor, porque como uma coisa você vê de fora, outra coisa você está lá dentro. Porque quando a gente pega assim, né, na época, quando as pessoas se apresentam como candidatas, né, para o prefeito, para a prefeitura, para o governo do estado e para a presidência, né, como presidência, qual que é a questão que a gente vai olhar como cidadã, eu como cidadã? Eu vou olhar qual é o programa que vai estar sendo desenvolvido. E como a gente diz, o papel aceita tudo. Então, em alguns gestores, eu não vi a preocupação de ter dentro do seu programa de ação, em sendo eleito ou eleita, essa preocupação com o meio ambiente. Agora, né, recentemente, mas não é tanto recente, mas no sentido que existe uma preocupação mundial,
né, porque o esgotamento dos recursos ambientais está muito grande, a devastação, né, mundial está muito grande, e a gente sabe de onde que está originando. Por quê? Que é o desenfreamento do lucro, esse modelo de organização da sociedade que não tem a preocupação central, no meu ponto de vista, a questão do ser humano, né? A questão do lucro. Então, nesse aspecto, agora está sendo uma cobrança. Então, a Leila falando, essa questão do, não vou lembrar o termo que ela falou, que é a energia solar, gente, é muito caro. É muito caro. O cidadão quer fazer a construção civil, fazer a sua casa dentro do modelo sustentável, mas a gente não tem recurso, então é muito caro. Como fazer isso? Ela falou na reforma tributária. Eu também não estudei a fundo, mas eu vi algumas questões da redução de impostos, né, na questão das cestas básicas, a taxação de impostos, né, na questão do iate. Então, eu acho que essa lógica que ela fala é fundamental, no sentido, quer dizer, eu fiquei triste da reforma tributária, claro, achei que deu um avanço, mas há 30 anos que não se fazia uma mudança na reforma tributária, mas alguns itens que eram importantes, como a taxação das grandes fortunas. Se você taxa as grandes fortunas, você pode diminuir os impostos nesses produtos da sustentabilidade, e você pode avançar nesse tipo de construção civil. Então, eu vejo assim, que cidade que nós queremos, né? Que cidade que temos, que cidade que nós queremos. Então, esse olhar para o meio ambiente é preciso os gestores terem, porque senão eu acho que a gente vai ser consumido, morrer todo mundo e vai ter que gerar uma nova vida, porque o nosso meio ambiente está muito devastado, né? Chegando num ponto de esgotamento, num né? ponto de esgotamento muito grande. Bom, então comentando um pouquinho o que a vereadora falou, né? Você acredita que existe, né, essa cultura dentro do poder público, ou precisa realmente ser uma questão da população? A população já tem essa consciência sobre a sustentabilidade, essa consciência de fiscalização, de cobrança dos governantes? Eu acho que tem que ir, assim, dos dois lados. Mas como a vereadora falou, realmente, né, o cidadão, ele quer contribuir, né? Ele gostaria, sim, de uma casa toda... Até, né, porque seria benéfico para ele depois também, seria a economia, né? Isso, tanto na economia, quanto também você sentir, né, que está contribuindo, né? No entanto, eu vejo, Mogi é uma cidade que ela tem uma estrutura muito boa no seu corpo técnico de projetos, né? Então, eu também acompanho projetos em outras cidades, né? E que não tem a mesma estrutura e não tem tanto recurso, né? Então, hoje, qualquer projeto, creche, escola, que tem um consumo muito alto de energia, né? Eles estão sendo implantados com o fotovoltaico, né? Então, aí uma economia muito grande e também a contribuição, né? Aí com o meio ambiente. Mas eu vejo que realmente tem que ser um programa nacional, porque tem muitos municípios, né, que não têm o mesmo recurso que Mogi, mas assim, vejo que mesmo aqui dentro do município nós podemos avançar ainda muito mais em outros aspectos, mas tem prefeituras, né, municípios que não têm essa condição, não têm esse recurso. Então, eu penso assim que um programa nacional ou do governo do estado, ou federal, para que ajude, né, ou com financiamento, ou mesmo com emendas, né, para que os municípios consigam, né? Então, porque na verdade o cidadão vive no município, né? Por mais que seja importante o pequeno, né, o micro, sim, é realmente o macro que vai fazer a diferença. Então, tá aí tanto para os municípios quanto para os cidadãos ter aí, né, promover aí algum financiamento ou mesmo a redução, né, para tornar viável. Senão você tem uma tecnologia e aí ela não é viável economicamente, né? Então, um ponto que Mogi, por exemplo, precisa avançar, né, seria assim com os LEDs, né? Então, há aí uma meta, né, para se cumprir. Hoje aí nós temos uns 45 mil pontos de iluminação na cidade.
dos 45 mil, acredito que 10 mil, acho que está chegando nesse número já, 10 mil sejam já em LED. Certo. Né? Mas aí nós temos 35 mil ainda, né, em vapor de sódio. A economia que poderia gerar é de 40% na conta de energia e também, né, reduz o consumo, né? Quase metade. Quase metade. E também, aí, assim, a durabilidade, né? Um LED dura 10 anos, o vapor de sódio, 2 anos. Uhum. Né? Então, aí tem a questão do descarte, que a gente vai descartar essas lâmpadas de vapor de sódio que são muito mais poluentes, né? E a de LED tem uma durabilidade maior, a manutenção também reduz, então isso é um ganho muito grande, né? Mas também é um investimento muito grande. Hoje, para esses 35, seria um investimento de mais de 50 milhões. Então, então, assim, tudo está muito ligado à viabilidade econômica. Sim, tem né? que colocar... Entram As outras prioridades, questões. né? Então, também tem a questão da prioridade, né? Então, os governos têm que priorizar, né, isso também. Sim, olhando para as vantagens, né? A economia é uma das maiores vantagens da sustentabilidade, mas também existem outros impactos. Sim, o impacto que nós vamos estar aí promovendo a sustentabilidade, garantindo que as próximas gerações tenham esse recurso. E daí, mais uma vez, a gente, né, esbarra em outras questões, como, por exemplo, o descarte do lixo, que também a gente já discutiu em outros programas. A gente vê que sempre tudo está muito ligado àquela engrenagem funcionando, né, vereadora? Com certeza. Então, você veja, eu concordo, né, que tem, a Leila falou uma questão da prioridade. Então, acho que essa palavrinha é fundamental, porque a gente fiquei pensando assim, acho que foi na década de 90, que acho que teve, né, acho que o Ecofuturo, aquela discussão toda do meio ambiente, né, fazer os cálculos de 92 até agora. Quanto que quer dizer, é muito tempo, para algumas coisas é muito tempo, para algumas coisas é pouco tempo. Mas eu não vi, tanto em termos de Brasil, mas como da nossa cidade. Porque a nossa cidade é uma cidade rica, quer dizer, rica em todos os sentidos, né? Rica no sentido da sua localização, da sua questão dos recursos naturais. Então, essa preocupação dos gestores, pegar na questão do lixo, porque o lixo ele vai ser produzido. Enquanto não existir uma conscientização geral, né, do seu consumo, vai existir. Então, já poderia... pelo menos eu avalio assim, que na nossa cidade já poderia ter uma alternativa mais tecnológica para a questão do destino do resíduo sólido, para a questão né, do lixo reciclável, para a questão da construção civil, porque às vezes eu ficava pensando assim, como é que você combina a construção civil com o meio sustentável? Mas tem como combinar. Tem como combinar. Só que, para isso, você precisa ter um planejamento. Né? Um planejamento. Então, essa questão do destino do lixo na nossa cidade, os gestores nunca levaram a sério. Quer dizer, na medida que você tinha um lixão lá na Volta Fria, que aquilo era um lixão, não era nem aterro sanitário, na medida que você tinha um lixão, que só foi desativado por questão judicial. Então, já poderia ter se pensado numa proposta, né, de usina, de tratamento, de usar como energia. E a gente está muito atrasado nesse sentido. E hoje a gente está no pleno século XXI, a gente ainda enterrar lixo reciclável. Então, e isso dá uma indignação na gente. Dá uma indignação no sentido, porque o lixo reciclável, ele gera economia e você está enterrando, você está contaminando o solo, né, deixando de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro com aquele produto, você está contaminando o solo e não se tem uma política mais viável. Uma outra questão que eu fico pensando aqui na nossa cidade é a questão da mobilidade. Né? A nossa cidade, Mogi das Cruzes, é uma cidade quatrocentona, que a gente pega ali o centro, né, eu chamo de quadrilátero ali central, que é uma rua estreitíssima, né, por causa das charretes, dos cavalos, e a gente ter
aquele trânsito. Eu acho que ali não poderia passar carro. Acho que nós tínhamos que ver uma forma, porque eu lembro de um debate que foi assim, mas o comércio fica prejudicado. Não é verdade. Na medida que você traz essa educação de andar a pé, de você não circular, as pessoas se acostumam sim. Agora, é lógico, as pessoas querem mais o conforto, então quer ir. É um absurdo você ver o trânsito naquelas ruas estreitíssimas da cidade, de Mogi das Cruzes. Então, o que fazer para a gente mudar essa mobilidade? Tem que mexer no conforto, eu defendo, tem que mexer no conforto. Então, ali precisava ser pedestre, ali precisava ser só calçadão, ali precisava preservar, né, o centro cultural. Então, a gente vê aquele conjunto de fumaça, aquele barulho. Então, esse olhar, nós estamos, aqui em Mogi das Cruzes, nós estamos atrasados. Eu acho que tem cidades que se avançaram. Eu lembro que na época do Jundiabe, né, a Leila já devia estar lá na prefeitura, que foi discutido de fazer uns terminais, eu me lembro disso, que nem em Curitiba, que tinha uns módulos, que daí o ônibus não passaria pelo centro, mas você teria... Mas, enfim, ficou só na falácia, foram lá conhecer a mobilidade de Curitiba, mas na prática não foi colocado. Então, o que acontece? Para mim, é um olhar que não, na meu ponto de vista, que não estão preocupados com o meio ambiente. E a hora que a gente começar a se preocupar, eu acho que vai ser tarde demais. Certo. Leila, no início você falou também, né? A construção civil não tem impacto apenas nos recursos, mas na ocupação do solo. Sim. E a gente sabe que Mogi tem muita área verde, até mesmo áreas de preservação. Existe essa preocupação? Sim, existe. Inclusive, nós temos aí algumas áreas que nós falamos de amortização, né? Então, nós temos, né, a serra e temos aí a área verde, né, em todo o trecho ali, e nós temos dentro do plano diretor, né, nós temos a implantação de alguns parques. Por que o parque, né? Então, para que sejam áreas de amortização e que não venha aí a especulação imobiliária, certo, né? Então, hoje está sendo implantado aí o Parque Ayrton Nogueira, né? Então, a finalidade está ali, ela para todo aquele trecho ali que a gente fala, né? Os prédios ali, né? Da próxima rotatória do Habib's. Então, ali, ele para quê? Para amortizar e proteger ali aquele trecho, né? Então, porque existe na área verde, né, até vamos dizer assim, uma forma mais simplificada, né, um caminho, né, onde liga, pode não parecer, mas a Serra do Itapetí com a Serra do Mar. Certo. Então, existe aí onde, né, as espécies, elas transitam. Então, e há todo um planejamento, né, dentro ali do urbanismo para proteger essas áreas. Né? Então, aí a gente não pode simplesmente permitir que se implantem aí empreendimentos nessas áreas, né, para que não impactar tanto nas áreas verdes, né, nas áreas de preservação. Também, quando a gente fala, né, da implantação, existem obras viárias, principalmente, né, que são também, apesar do impacto que elas causam, né, elas minimizam também, né, a questão do monóxido de carbono, né? Então, hoje, a gente sabe que tem trânsitos, né, aqui entre Serra de Souza, né, e Mogi. Então, certas obras que vão ser implantadas agora, né, no programa Viva Mogi, ela tem também o intuito, né, de redução do trânsito e automaticamente vai reduzir, sim, também, né, o monóxido de carbono. Então, você tem aí uma vantagem, digamos, uma contrapartida, né? Certo. Então, já para melhorar também, né, às vezes, o caos, né, que, como a vereadora falou, eu concordo, né, e também a educação, né? Eu acho que a educação ambiental,
ela é muito importante. Para que, hoje existe muita resistência quanto a isso, vereadora, né? Então, veja, só para fechar ali aquela passagem da linha de trem ali no centro, a resistência foi muito grande em relação aos comerciantes, né? Da população. Da população. Então, assim, a educação ambiental ela é muito importante para que a pessoa tenha consciência, né, de que isso vai reverter, né, como para ela mesma, para as futuras gerações, Sim. né? Então, o meio ambiente. Entrando melhor nessa conscientização, né? Quais são essas pequenas ações que as pessoas podem começar a praticar, começar a passar de pessoa para pessoa também, para isso começar a mudar no indivíduo? Entender, né, assim, porque a educação, ela vai entender o benefício. Então, ela tem que... O ser humano é assim, né? Ele tem que entender o que vai reverter de bom, né? Sim, para então, ele. É bom colocar esses aspectos, né? E aí, as vantagens, né? Que é um bem-estar, né? Como a vereadora falou, né? Realmente, andar ali no centro não é agradável, né? Com todo aquele caos. E então é isso. Eu acho que a educação pequenas ações, né? A reciclagem do lixo, né? Sim. A gente fala, né, muito da reciclagem do lixo, mas tem cidade que as pessoas reciclam o lixo, mas vai para o mesmo lugar. Sim. Não é? Então, assim, também tem que ter, entender, né, que como está funcionando as coisas. Então, Sim. entender um pouco toda a engrenagem, aí vai haver a consciência. Sim, mais uma vez a educação entrou aqui na nossa conversa, né, vereadora? É realmente fundamental essa conscientização de cada um para que o todo consiga funcionar. É fundamental isso, porque a nossa sociedade ela é uma sociedade muito individualista, né? Então, ela precisa ter essa educação desde dos primórdios, desde a educação infantil, ter esse olhar realmente para a coletividade e para o futuro, né? Para a coletividade e para o futuro. Quer dizer, a gente fica pensando, outro dia conversando a respeito dessa questão dos recursos tecnológicos. Então, quando que a gente iria imaginar que a gente teria que ficar, né, teve a pandemia, a gente ia ter que ficar presa dentro de casa, a questão do uso das máscaras. Mas você veja, a gente passou por tudo isso, claro que a gente está no outro patamar, mas algumas coisas básicas que a gente precisava inserir dentro da gente, a gente já começou a abandonar, né? Que é a questão do uso das máscaras. Independente da pandemia ou não, a máscara, ela evita se você está resfriado. Então, esse processo que a gente começou na pandemia, ele tinha que ter continuado, mas a gente acaba vivendo só aquele presencial. Então, essa reforma, essa revolução na educação é fundamental. Eu acho que aqui no nosso país, aí não é nem a nossa cidade, mas acho que o nosso país precisava ter um enfoque, investir assim, massivamente na educação, porque a educação, a gente fica pensando a questão da saúde, mas acho que a educação é a base de tudo, porque se você, né, sabe o que se alimentar, mas também tem um lado, viu? A gente vai para a escola, ensina tudo isso, mas depois o dia a dia da pessoa é contraditório. Então você diz, você tem que tomar água potável, mas depois na tua casa não tem água potável. Você tem do poço, aí vai pegando aqui em Mogi das Cruzes, aí você tem locais que tem fossa, aquela fossa básica, que não é nem a fossa séptica, aí mistura a água. E agora, outro dia, conversando com um munícipe aqui do Conjunto Santo Ângelo, então a fossa junto com o poço. Então não adianta, mas precisaria ter um planejamento que algumas coisas básicas não poderiam continuar existindo. Sim. Então, o que a gente faz na questão rural? Eu acho que tem que ter programas sociais que as pessoas tenham condições de fazer a fossa séptica. É cara, entendeu? Agora, como é que a pessoa não quer fazer? Ela não tem condições de fazer, então como é que vai? Ela faz o mais rápido. Então, esse ensinamento da educação, ela tem que estar vinculado com um planejamento de como você vai atender a população
quando ela não tem recurso. Então, isso não está ainda no horizonte do nosso governante. Então, ainda é o beabá. A gente ainda precisa dar um salto de qualidade ainda no nosso beabá. Não podemos desistir, temos que continuar resistindo. Certo. Bom, a gente já está chegando ao final do programa, mas para a gente encerrar, né, para quem está assistindo a gente, se interessou pelo desenvolvimento sustentável, aquelas pequenas atitudes, aquelas pequenas informações para seguir no dia a dia. Bem, eu penso que nós temos que buscar informações, né? Então, sempre que, vou falar aqui da construção, né? Eu quero fazer uma reforma, né? Então, busque informação. Você vai gerar o seu entulho naquela caçamba, busque informação para onde vai, né? Então, Sim. Muitas vezes você vai pagar um pouco mais caro em um local que já tem, já vai destinar, né, para uma usina, né? Já vai destinar para onde vai haver uma reciclagem. Então, sempre qualquer ação, pense, né? É uma questão de às vezes, a gente fazer uma pesquisa, fazer um acompanhamento também, uma coisa que a gente até não abordou, mas seria também a conservação, né? Então, os países antigos, eles conservam, né? E aí, muitas vezes, né, aqui no Brasil, nós temos hábitos, né, das reformas, e que é o moderno, e aí, assim, então, fazer uma boa manutenção, conservar, para que tenha, né, aumente o tempo útil daquele material, daquele acabamento. Então, isso também é muito importante, né? Pensar sempre nos cuidados, né, na conservação, na manutenção. Perfeito. Bom, Leila, muito obrigada. Já chegamos ao final do programa. Muito obrigada pela sua participação, por trazer seu conhecimento aqui para a gente. Obrigada, Júlia. Obrigada, vereadora. E aí, eu estou à disposição aí sempre que vocês quiserem aí, tá bom? Certo. Vereadora, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, acho que foi bastante importante, né? Cada tema que a gente traz aqui, nós mesmos, eu mesma aprendo bastante e espero que você que está nos acompanhando, que siga algumas instruções que são colocadas aqui. Porque a gente tem que cobrar do poder público, temos que cobrar sim, mas também temos que fazer a nossa parte. Então, cada um fazendo a sua parte e organizadamente cobrando o poder público, a gente consegue dar um passo de qualidade e ter essa construção sustentável. A gente tem que acreditar nisso. Com certeza. E você que está nos assistindo já começou, né? Essa primeira parte da informação. Então, muito obrigada por nos acompanhar. Mulheres em Pauta fica por aqui. Até mais.